Vocês já pararam para pensar por que é que o cabo de panela, quando tá aqui na boca do fogão, ele não derrete? Mas se você pegar uma garrafa PET, cujo rótulo é de polipropileno, só um pouquinho que eu encostei, ela já se engelhou todinha, ó. Ela já se deformou, amoleceu. Por que que existem polímeros que têm esse comportamento e outros que já têm uma resistência ao calor? Oi pessoal, tudo bem? A gente ficou de conversar hoje sobre os polímeros termorrígidos, não é isso? A gente já tinha feito um outro vídeo conversado sobre os materiais poliméricos e dentre as várias classificações que a gente pode fazer para os polímeros, existe uma que trata do comportamento térmico dos polímeros. Então, os polímeros que se fundem, né, que derretem na presença do calor, quando submetidos a uma fonte de calor, nós chamamos de polímeros termoplásticos, como é o caso do PET, da fita veda-rosca, que é o Teflon, que eu até fiz um vídeo já também para vocês. Esses polímeros têm esse comportamento de derreter, amolecer, né, fundir com o calor. E aí vão existir os polímeros que não vão ter esse comportamento, são os chamados polímeros termorrígidos ou termofixos, que são aqueles que, quando submetidos ao calor, você não vai ter esse ponto definido de fusão. Eles vão se decompor, se degradar, carbonizar, mas eles não vão ter esse ponto de fusão definido. Então você até consegue amolecer uma resina termorrígida para fazer a sua conformação. Por exemplo, um cabo de panela que é feito de um polímero termorrígido que eu vou falar daqui a pouquinho. Você consegue aplicar calor para dar o formato do cabo, mas uma vez que ele está rígido e solidificado, você não consegue mais mudar essa estrutura se submeter novamente a uma fonte de calor. Em casa, a gente tem muitos polímeros termorrígidos que podemos resgatar aqui como exemplo. Um deles é o cabo de panela, que eu vou fazer daqui a pouquinho uma demonstração para vocês. O cabo de panela é feito de um polímero chamado baquelite. Ele foi sintetizado, né, pelo homem em 1907 por uma pessoa que tinha um sobrenome de Birkeland. E aí ficou esse baquelite, né, em alusão ao sobrenome do cientista que desenvolveu essa resina. A baquelite, ela é gerada a partir da reação de um fenol com um formaldeído. E aí a gente tem que lembrar das funções orgânicas para estar estudando polímeros. Daqui a pouquinho eu vou mostrar na lousa, no quadro branco, a reação de obtenção da baquelite. Eu coloco aqui para vocês no quadro branco a reação de polimerização para a gente obter a baquelite, que é um polifenol. Observem que a gente precisa reagir o benzenol com um formaldeído, no caso é o formol, né, ou metanal. Com essa reação, a gente vai fazer uma eliminação de uma molécula pequena, por isso que é uma polimerização de condensação ou eliminação. A gente vai eliminar uma molécula de água. Aí observem que a gente vai eliminar esse oxigênio aqui do formol e para o anel benzênico a gente precisa tirar 2 hidrogênios para a gente poder abrir, né, aqui a cadeia do nosso monômero. Então um hidrogênio foi arrancado aqui, outro aqui para poder encaixar o formol e aí eliminamos então a molécula de água. Lembrando que o baquelite, além de cabos de panela, também pode ser usado em bolas de bilhar e interruptores elétricos também. Aí, além da baquelite, em casa, a gente pode também ter como exemplo de polímero termorrígido aquela resina epóxi, que comercialmente você encontra aí com vários nomes, né, como própria Durepox, né, é um nome comercial. Quem já usou a Durepox em casa sabe que quando você compra na caixinha vem como se fossem dois bastõezinhos de massinha, parece massinha de modelar de criança. E aí eles chamam de componente A e componente B, né? Então, um componente é a resina propriamente dita, o epóxi, e o B é o seu catalisador, o seu endurecedor. E aí na embalagem ele diz a proporção, geralmente é 1:1, então se você pegar um pedacinho, né, do componente A, é o mesmo tamanho do B, você mistura, incorpora, homogeneiza, né?
essa bolinha, e aí na embalagem vai dizer, por exemplo, você tem 30 minutos para estar aplicando essa massinha para, por exemplo, consertar um cano que estourou, né? Um cano d'água que estourou na sua casa. O que seria esse tempo de 30 minutos? É o tempo para que essa resina endureça, tá? Quando a gente trabalha com resina epóxi, a gente chama de gel time, que é o tempo que você tem para trabalhar antes que as reações químicas endureçam essa resina. A gente usa muito resina epóxi também na fabricação de pás de turbinas eólicas, né? Então a gente estuda muito esse gel time, que muitas vezes a pá eólica ela é fabricada manualmente, né? O processo de laminação manual, e aí você tem que garantir que, por exemplo, em 1 hora a equipe de produção consiga laminar todo o molde da pá antes que a resina comece a endurecer, e aí você não consegue mais terminar a fabricação do produto. Então o gel time ele é muito importante no estudo das resinas termorrígidas. Agora a gente precisa entender por que os polímeros termorrígidos têm essas características deles serem um pouquinho mais duros, rígidos, né? Por isso que eles têm esse nome. E por que eles não têm essa facilidade, né? Eles não conseguem ter esse amolecimento. Tudo isso é devido ao fato deles possuírem ligações cruzadas, conectando as suas cadeias moleculares. Lembra que eu já expliquei num outro vídeo que são como fios de macarrão, e aí elas estão conectadas por essas ligações cruzadas. Então você tem uma rede tridimensional bastante rígida, e aí dificulta a mobilidade dessas cadeias carbônicas. E aí é uma palavra bastante importante da gente conhecer em inglês, porque muitas vezes quando a gente está estudando, a gente não está estudando necessariamente, né, um artigo em português. Então tem que lembrar que essas ligações cruzadas nós chamamos de cross-linking. É muito importante esse termo no estudo de polímeros. E quem já fez comigo aquela oficina de fabricação de chaveiros que nós fazemos com a fibra de madeira ou fibra de bagaço de cana, fibra de coco, a gente sempre faz essa laminação do chaveiro com uma resina chamada poliéster. A resina poliéster também é um termorrígido. Quem tá lembrado, a gente usa umas gotinhas de catalisador, que é a base de... é um peróxido de cetona, né, o que a gente chama de MEC, são apenas algumas gotinhas desse catalisador, e aí vocês lembram que a gente ainda consegue, né, manipular a resina, porque esse tempo de endurecimento é em torno de mais de 1 hora, então você tem tempo de moldar o chaveirinho, e aí só no dia seguinte que a gente retorna ao laboratório para fazer a desmoldagem e ter o chaveirinho pronto. Eu vou até depois postar no perfil uma foto dessa prática de laboratório que a gente costuma fazer. Então lembrar que a resina poliéster também é um termorrígido. E esse aqui é o chaveirinho que a gente costuma fazer nas aulas práticas da disciplina de polímeros. Ele é feito com resina poliéster. E nesse caso, até para a gente ter aquela pegada ambiental, a gente usa resíduo, né, de madeira, fibra de madeira. Atrás ele fica um pouquinho mais crespinho. Esse acabamento superficial é por conta do molde que a gente usa, então ele fica bem lisinho. E aí fica um produto bastante resistente à água, né? Pode mergulhar na água que ele não vai encharcar. Se cair no chão não quebra, tem uma boa resistência mecânica, resistente ao calor. O pessoal costuma gostar muito de fazer essa prática de laboratório. A resina poliéster e a resina epóxi, além de serem usadas na indústria de pás eólicas, também você pode encontrar nesses cestos de lixo, em parques de diversões, que tem um formato de uma boca de palhaço, de um cachorro, de um coco verde, né? São materiais feitos com fibra de vidro e resina, geralmente a poliéster. A carcaça de bugs, antigamente quando a gente tinha na rua os orelhões, né? Que eram os aparelhos telefônicos públicos, aquele orelhão ele era feito de resina poliéster com fibra de vidro, carcaça de ônibus, assentos, né, bancos públicos. Então a resina poliéster ela é muito versátil, também usada para fabricação de cascos de embarcações. Você vê aí as lanchas, os iates, também são feitos com a resina, só que por necessitar de uma maior resistência, tanto mecânica quanto química, no caso a resina epóxi ela acaba sendo mais vantajosa, porém com custo maior. O fato de você ter as ligações cruzadas num polímero termorrígido confere, né, a esse polímero uma maior rigidez nas suas estruturas. Então é você imaginar que elas estão mais como se estivessem amarradas. Então ela dá uma maior resistência, né, essa resistência ao calor,
porém ele fica um pouco mais duro e a gente sabe quando a gente estuda materiais que o aumento de dureza está ligado a um aumento de fragilidade.